Como é bom ter comunhão com Deus, estar na presença de Deus. E este é o estudo de número 709 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto, sobre comunhão com Deus, logo após a nossa vinheta. O rei Davi, ele manifestou a sua alegria, a sua felicidade em estar na presença de Deus, em estar em comunhão com Deus, em estar na casa do Senhor. Vamos ao nosso tema: prazer em ter comunhão com Deus. O nosso texto base está no livro de Salmo número 27, verso 4, que diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Davi, ele demonstrou uma confiança inabalável no Senhor, mas ele também demonstra o prazer, a alegria, a felicidade dele em ter comunhão com o Senhor, e ele deseja isso, ele busca essa comunhão. E no nosso texto base nós vemos ele falando sobre isso, mas ele fala algo muito interessante, que ele se esforçaria para encontrar, pois esse era o objetivo dele, era o propósito dele, habitar na presença do Senhor, estar na presença do Senhor. Salmo 27, o verso 4, a parte A, mostra: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aí nós vemos o quanto ele tinha prazer de estar na presença de Deus, de estar em comunhão com o Senhor. No Salmo 23, verso 6, Davi ainda fala: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Na presença do Senhor a alegria, na presença do Senhor a paz, na presença do Senhor nós encontramos o favor dele ao ser humano, através da graça dele, através da misericórdia dele. E aí Davi fala: habitando na casa do Senor, que é habitando na presença do Senhor, vivendo em comunhão com o Senhor, eu vou ter a felicidade e eu vou ter a misericórdia me acompanhando todos os dias da minha vida. Ainda no Salmo 61, verso 4, olha o que diz: possa eu morar sempre sob tua tenda e abrigar-me à sombra das tuas asas. A tenda que Davi se refere é a tenda do tabernáculo, que era o lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus, para buscar a orientação de Deus. No Salmo 84, verso 10, fala assim: pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Estar na presença do Senhor é maravilhoso, é valioso, é precioso, vale muito mais, como Davi fala, do que qualquer tesouro, do que qualquer outro lugar, porque a gloriosa presença do Senhor nos faz estarmos constantemente recebendo consolo, recebendo a alegria, recebendo graça, bondade e misericórdia do Senhor. E ainda também na presença do Senhor nós somos fortalecidos, nós recebemos ânimo
e nós encontramos a paz que todos nós necessitamos, encontramos somente na presença do Senhor. E Jesus, ele nos ensina a buscarmos a presença dele, e ele nos mostra como é importante, mas tem que buscar a presença dele acima de todas as coisas. Mateus, no capítulo 6, verso 33, é o próprio Jesus falando: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que, ao invés de buscarem ser úteis ao Senhor, servir ao Senhor, se alegrar na presença do Senhor, e o resto o Senhor acrescenta, eles buscam primeiramente as coisas materiais, mas o Senhor nos ensina ao contrário. O primeiro lugar tem que ser sempre do Senhor, e aí sim, toda a nossa necessidade Ele suprirá, toda provisão virá dele para todos aqueles que o buscarem em primeiro lugar. E a parte B do nosso texto base nos mostra, Salmo 27, verso 4, a parte B: para contemplar a formosura do Senhor. O nosso dicionário, ele define contemplar como fixar o olhar em alguém ou em alguma coisa. Olha que interessante, contemplar é admirar, é observar atentamente, e nós devemos estar olhando fixamente ao Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E olha o que o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 2, nos ensina: olhando fixamente para o autor e consumador da fé. E ele fala quem é esse autor: Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que importante nós estarmos olhando realmente para o nosso Senhor, porque Ele nos direciona, Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, independente das circunstâncias. E contemplar a formosura do Senhor é contemplar a beleza, a bondade, a glória do Senhor. Também a gente pode entender como olhar para o caráter íntegro do nosso Senhor, porque o Senhor é conhecido, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. E a Bíblia nos mostra muitos personagens que tiveram suas vidas transformadas ao contemplarem a glória do Todo-Poderoso. Vamos nos lembrar de Jacó. Jacó, ele teve o caráter modificado quando ele viu a escada que tocava nos céus. Gênesis capítulo 28, verso 12: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele contemplou a presença do Todo-Poderoso. Jacó, ele ouviu as promessas de Deus, promessas que a descendência dele seria numerosa, seria próspera, a mesma promessa que Deus deu a Abraão, que Deus deu a Isaac, Deus confirmou a Jacó. Gênesis capítulo 28, verso 14: e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa gloriosa! E o Senhor, Ele cumpriu esta promessa. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Na presença dEle, a orientação, a promessa, a alegria. Gênesis 28, verso 15 diz assim: e eis que estou contigo
Olha a promessa da presença e te guardarei por onde quer que fores. Olha a promessa que o Senhor está fazendo de proteção e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Olha a promessa de Deus, uma promessa maravilhosa. E o profeta Micaías, ele também contemplou a glória do Senhor, ele foi fortalecido por Deus, ele não temeu o que aconteceria à vida dele, porque ele foi chamado pelo rei Acabe, um rei idólatra, e esse rei Acabe, ele tinha os profetas dele, e os profetas dele profetizavam somente o que ele queria, mas Micaías era um profeta autêntico do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 18, disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Micaías falando ao rei Acabe, vi ao Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. Micaías, ele foi orientado a mentir para o rei Acabe, e ele começou falando aquilo que o rei Acabe queria dizer, mas o próprio rei Acabe viu que o que Micaías estava falando não era o que o Senhor mandou falar, e Micaías se posicionou e falou realmente o que Deus havia mostrado para ele. O rei Acabe não gostou do que ele ouviu e ele mandou prender a Micaías. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 26, que diz: e direis, assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. Micaías, ele não estava preocupado com o que iria acontecer com ele. Ele tinha sido fortalecido na presença gloriosa do Senhor. Outro profeta também que viu a glória do Senhor é o profeta Ezequiel, e ele também foi fortalecido pelo Senhor, ele foi animado pelo Senhor, ele foi encorajado porque ele estava na presença gloriosa do Senhor, ele viu a glória do Senhor. Ezequiel capítulo 2, verso 6: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. O Senhor, ele falou para o profeta Ezequiel quem era o povo que ele iria falar, quem ele iria transmitir a mensagem do Senhor, mas ele tinha sido fortalecido pelo Senhor, animado pelo Senhor, encorajado pelo Senhor. E o apóstolo Paulo também foi fortalecido pelo Senhor quando ele viu a glória do Senhor, quando ele viu a presença do Senhor. As batalhas de Paulo seriam batalhas muito grandes. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Olha que intimidade com Deus, que comunhão com Deus. Deus, ele quer ter intimidade comigo, contigo. Deus, ele quer ter comunhão comigo. Deus quer ter mais e mais comunhão contigo. E lá no paraíso, aonde o apóstolo Paulo foi, ele viu coisas inefáveis, ele viu coisas maravilhosas, ele viu coisas tremendas. E olha, eu posso falar para você, Deus também quer mostrar para cada um de nós. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 3 e verso 4, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei,
Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando há prazer em ter comunhão com o Senhor, quando o homem tem prazer em ter intimidade com o Senhor, aí acontece o que o Senhor falou ao profeta Jeremias: clama a mim e eu te respondo e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. É na presença do Senhor que o Senhor nos faz anúncios de coisas tremendas, de coisas maravilhosas, de coisas gloriosas. E quando o salmista Davi fala contemplar a formosura do Senhor, faz o homem ser fortalecido. E diante das batalhas, o rei Davi, ele precisava da força que vem do Senhor, da paz que excede todo entendimento que vem do Senhor, para que ele pudesse continuar com a fé, uma fé inabalável, aquela fé que fala no Salmo 125, aquela fé inabalável como os montes de Sião. E Davi, ele precisava estar em comunhão com o Senhor, mas é gostoso porque ele tinha prazer em estar em comunhão com o Senhor. E na presença do Senhor nós aprendemos, nós passamos a conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele através dos atributos dele, desfrutando do perdão, da misericórdia, da graça, da bondade, do amor, da justiça, da soberania do nosso Deus. Nós aprendemos a descansar no nosso Deus e nós temos a certeza de que o Todo-Poderoso, soberano, o Criador dos céus e da terra, ele nos dá atenção. No Salmo 18, verso 6, Davi fala: no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Oh, aleluias! Como é importante você saber que você serve o Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, o Eterno, mas ele te dá atenção. Ainda Davi, ele na parte final do versículo fala do prazer, da alegria dele ter comunhão com o Senhor para poder inquirir no templo do Senhor. Salmo 27, o versículo 4, a parte final desse versículo: e inquirir no seu templo. Inquirir é fazer perguntas, é interrogar, é perguntar, é indagar ao Senhor. E Davi, ele tinha desejo de aprender, Davi tinha desejo de buscar orientação do Senhor. E lá no tabernáculo, porque depois foi Salomão que construiu o templo, mas certa vez, quando Davi fugia de Saul, ele foi lá no tabernáculo e o sacerdote consultou ao Senhor por Davi. 1 Samuel capítulo 22, verso 10, Aimeleque consultou o Senhor em favor dele e lhe deu mantimento e também lhe entregou a espada de Golias, o filisteu, aquela espada que Davi usou para cortar a cabeça de Golias, ficou lá no tabernáculo. Outra pessoa também que gostava de falar com Deus, que gostava de viver na presença de Deus, que gostava de ter comunhão com Deus, era Moisés. E a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face, porque eles tinham intimidade, porque eles tinham comunhão. E Davi era considerado por Deus um homem segundo o coração dele, porque Davi, ele amava a presença do Senhor. Salmo 26, verso 8 diz: eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar aonde tua glória permanece. Imagina, antes a presença do Senhor era encontrada lá no tabernáculo e depois no templo, e depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele ascende ao céu, o Espírito
Espírito Santo de Deus venha habitar dentro de nós. É muito importante nós entendermos isso. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos a presença do Senhor dentro de nós, que nós possamos valorizar a maravilhosa presença do Senhor, a gloriosa presença do Senhor, assim como fez o rei Davi. Se você gostou desse vídeo, se este vídeo foi edificante para a tua vida, faça seus comentários, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like. E caso ainda não tenha se inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.